Olá, meus amados, bem-vindos ao canal. Obrigado, Senhor. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Todos os dias receba mensagens bíblicas que são certamente o conforto espiritual para a sua vida. Clique no gosto e seja abençoado. Graça e paz, continuando no capítulo 1, Palavras, que faz parte do livro A Língua, uma Força Criativa, de Charles Capps ou Charles Capes. E no início deste capítulo, o autor nos trouxe versículos que salientam o poder da língua, nomeadamente Tiago 1, 26 e Tiago 3, 5, 6 e 8. Vou só relembrar este último capítulo, que é Tiago 3, 5, 6 e 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Palavra de Deus. O mundo espiritual é controlado pela Palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que prefere as palavras de Deus. A Palavra de Deus falada é poder criativo. Portanto, até as palavras das nossas orações deveriam ser escolhidas cuidadosamente e faladas com precisão. Muitas vezes oramos: Senhor, já orei e isso não está funcionando. O diabo me derrotou. Mas a Bíblia diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você não deseja derrota, então não é isso que você deve declarar, orar ou pedir. A escolha errada das palavras pode fazer com que até as suas orações trabalhem contra você. Repito, a escolha errada das palavras pode fazer com que até as suas orações trabalhem contra você. Tal como esta, por exemplo: Senhor, tenho este problema e ele está piorando. Vamos comparar essa oração com a Palavra de Deus. Primeiro, você orou o problema e não a resposta. Quando você ora desta forma, você está a orar o problema e não a resposta. A Bíblia diz, na versão Amplified Bible, tudo o que você deseja ou tudo o que vocês desejam, quando orarem, acreditem que o receberam e vocês o terão. Assim diz Marcos 11, 24. Se você deseja a resposta, é sobre ela que deve falar em oração. Em segundo lugar, você liberou fé na habilidade do inimigo. E para piorar as coisas, você estabeleceu as palavras do diabo, dizendo que a oração não funciona e que as coisas estão piorando. Você está andando por vista e não por fé.
Você negou a palavra de Deus. Você fez essas coisas por causa da falta de conhecimento. Em Oséias 4:6, Deus disse: o meu povo é destruído, é eliminado por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem feito os homens serem destruídos e vidas sofrerem perdas desnecessárias. Há alguns anos estava no trânsito quando de repente deparei-me com a cena de um acidente. Um carro havia perdido o controle e derrubado um poste de energia elétrica. O cabo de eletricidade estava pendurado cerca de 1 metro acima do chão. Muitas pessoas haviam parado e saído de seus carros. Elas estavam de pé a menos de 1 metro de distância daquele cabo energizado, talvez pensando que ele estivesse isolado ou que a energia estivesse cortada. Mas isso não era verdade. O cabo estava vivo, com mais de 17.000 volts de eletricidade. Observei do meu carro, a uma distância segura, enquanto os intendentes da ambulância carregavam uma mulher em uma maca até o acostamento da estrada. Quando eles se agacharam debaixo do cabo de alta tensão, um deles se aproximou demais e a corrente elétrica sacudiu seu corpo como um raio. Ele morreu instantaneamente e o outro intendente ficou gravemente ferido. Ele transgrediu a lei natural que governa a eletricidade, sem dúvida. Ele fez isso por ignorância, porém foi fatal. A falta de conhecimento não impediu a energia elétrica. Ela continuou agindo. Era a mesma força que aquele homem usava para cozinhar suas refeições, aquecer sua casa e lavar as suas roupas. Ela foi criada para trabalhar para ele a fim de tornar a sua vida mais agradável. A razão da existência dessa força é suprir a necessidade ou as necessidades das pessoas. Mas quando alguém transgrediu a lei que a controlava, ela o destruiu. A lei espiritual é para o seu bem. Ela é para produzir as coisas que você necessita e deseja, mas falar e orar de forma contrária à palavra de Deus será tão desastroso quanto transgredir a lei da eletricidade. Temos feito todo tipo de oração que a Bíblia não ensina. Temos orado a Jesus e esse é um modo antibíblico de orar. As palavras são importantes. Comece agora a se tornar consciente da palavra. As palavras são como sementes que produzem segundo a sua espécie. Aprenda a orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra produzirá segundo a sua espécie. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12:35. Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá, em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. João 16:23-24. A oração é o seu direito legal de usar palavras cheias de fé para colocar Deus em cena a seu favor ou a favor de outrem.
para que a sua alegria seja completa. É a palavra permanecendo em você que faz com que a fé esteja presente nas suas palavras. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 7 a 8. Observe que o Pai é glorificado quando você tem a sua oração respondida e as suas necessidades atendidas. O versículo 11 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sua alegria pode ser completa se as palavras ou se a palavra de Marcos 11:24 permanecerem em vós quando orardes. Crede. A fé fará a oração funcionar. A fé funcionará sem oração, mas a oração não funcionará sem fé. A oração é uma das maneiras de liberar a fé. Por isso, se nos alinharmos com a palavra de Deus e liberarmos nossa fé quando orarmos, veremos o poder de Deus a se manifestar em nossa vida. A palavra de Deus é tão poderosa hoje quanto era no dia em que Ele a falou. A palavra de Deus não perdeu nenhum milésimo de poder. O poder criativo de Deus ainda está na sua palavra, assim como estava quando, no princípio dos tempos, Ele disse: haja luz e houve luz. É isso que eu quero que você compreenda. Você pode falar as palavras de Deus para Ele e elas trabalharão para você. Mas elas precisam ser formadas no seu espírito e se tornar parte de você. Elas precisam permanecer em você continuamente. Que Deus abençoe.